começando mais um programa Mulheres On. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Hoje eu estou recebendo ela, a doutora Luciana Vilas Boas. Minha querida, seja muito bem-vinda. Obrigada, querida. Obrigada por ter aceito o convite. Obrigada pelo convite. Ai, obrigada eu. A doutora, ela é dermatologista, nutróloga, clínica geral. Gente, ela vai contar um montão de coisa aqui para nós. Fica aí acompanhando. Doutora, quem é a doutora Luciana Vilas Boas? A doutora Luciana Vilas Boas é uma médica apaixonada pela medicina, apaixonada por pessoas e por poder contribuir com todo o meu conhecimento para melhorar a vida dessas pessoas. Ah, isso é tão importante, né? Isso é muito importante. Gente, o que seria de nós se não tivessem os médicos? Na verdade, nós precisamos, ainda mais dermato, né? Vamos cuidar da pele. Me fala um pouquinho, doutora, o que é esse lifting sem corte? A gente tem, hoje em dia, muita tecnologia, né? Então, a gente tem equipamentos que nos ajudam, como, por exemplo, o Ultraformer MPT, que ele faz esse lifting sem cortes, ou seja, é realmente elevar a nossa face sem uma cirurgia. Claro que o primeiro passo é o diagnóstico correto, né? A gente tem o Ultraformer MPT, mas a gente também tem outras técnicas, como o MD Codes, que também faz esse lifting sem cortes. Isso é um laser? O Ultraformer MPT não, é um ultrassom micro e macro focado. Então, é uma tecnologia diferente do laser, mas é uma tecnologia, é através de um ultrassom e que, com o calor, ele vai atingir ou na camada da pele para estimular o colágeno, ou na camada do músculo, aonde ele retrai esse músculo, ou ele compacta a camada de gordura. Então, ele reduz a gordura. Entendi. Quantas sessões precisam? Quando a gente faz uma full face, que a gente chama, que faz face toda, faz pescoço, com muitas ponteiras que a gente utiliza, sempre individualizando, o melhor para aquele paciente, a cada 6 meses. Então, uma sessão a cada 6 meses, uma sessão a cada intervalo grande, né? Intervalo grande. Agora, se a gente usa na ponteira booster, a gente até pode utilizar a cada 3 meses, dependendo do quadro, porque a ponteira booster ela pode ajudar a gente a fechar poros, amenizar bem as rugas finas. Então, ela realmente estimula o colágeno. Todas as tecnologias, até os cremes que a gente usa, no final das contas, é para isso. Porque quanto mais a gente tiver um colágeno sendo estimulado e rejuvenescido, aí a gente vai ver essa pele mais rejuvenescida. Tudo depende de pessoa para pessoa, Tudo não é? depende de pessoa para pessoa. Uma avaliação médica bem direcionada e pessoa para pessoa, e a doutora vai definir qual a ponteira a ser usada. Exatamente. Eu sempre falo isso, assim, que a dermatologia, eu sou apaixonada porque, assim, a pele me mostra além do que simplesmente uma ruga. Porque se eu tenho uma ruga, eu tenho uma flacidez, eu tenho uma mancha, eu tenho uma inflamação. Então, por isso que a nutrologia e a clínica médica me ajudam muito nisso, porque eu olho sempre um todo. Então, não é simplesmente aplicar um botox ou fazer um Ultraformer MPT. É avaliar aquele paciente e saber como que toda a saúde dele está naquele momento. Como que estão os hormônios, como que estão as vitaminas, como que um está se relacionando com o outro para que realmente a gente obtenha o melhor resultado. Porque uma pele saudável, sim, você tem um organismo internamente mais saudável. Então é aquilo que eu falo, que é de dentro para fora e de fora para dentro. Porque se a gente começa a melhorar por fora, dentro também melhora, né? Eu tenho uma teoria que é o que eu emprego na prática. Eu tenho 28 anos de formada, né, então bastante tempo aí já de experiência, e que com isso, o que eu faço, a nossa célula, ela é diferente da história da cesta com a maçã podre. É bem o contrário, assim, se eu tenho uma célula que está envelhecendo e que ela está sofrendo alguma injúria, se a célula ao redor ela está rejuvenescendo, aquela célula, ela fala, não, peraí, ela começa a se modificar e correr atrás daquele prejuízo e vai rejuvenescendo também. Entendi. Então, é bem um efeito ao contrário e que tudo coopera para o bem ali, que é para a nossa saúde. O organismo, né? Aí a gente vai usando as tecnologias, os cremes, os injetáveis ou mesmo os suplementos, visando tudo isso para que a célula regenere. Aí você vai ter mais saúde, você vai ter mais longevidade,
porque hoje em dia acho que é isso que a gente quer, né? É verdade. Viver bem com qualidade. É isso mesmo, é verdade. Envelhecer bem, né? Vamos lá, nós queremos viver e envelhecer bem. É muito bom isso, doutora. Tem algumas perguntinhas aqui. Quais são os principais benefícios do lifting sem cirurgia em comparação ao lifting cirúrgico? Bom, o principal benefício é não fazer a cirurgia, né? Porque a cirurgia tem os riscos. Pós-operatório, né? Tem o risco da anestesia e tem todas as intercorrências pós-operatórias, né? Tem o edema, tem o hematoma, tem o ponto. Então tem tudo isso que o edema, porque fica bem inchado. Já o lifting não cirúrgico, né, no caso, por exemplo, do Ultraformer MPT, o que acontece é que a gente causa uma inflamação calculada e desejada, porque a gente vai estar estimulando o colágeno, a gente vai estar fazendo efeito lift, a gente vai estar regenerando aquela célula. Então, vai ficar dolorido nos dias depois que faz o procedimento, você vai ver uma alteração. Tem algumas pessoas que podem, em alguns casos, até ter hematoma também, depende de como é feito, tem caso até de complicação, mas não é sobre isso, né? É sobre a gente falar desse benefício dele. E as complicações que podem acontecer são porque alguma coisa ali não foi bem feita no sentido de um diagnóstico preciso, de aplicar no local certo. Então, tudo isso tem que ser avaliado na hora que a gente está fazendo. Mas o benefício maior na cirurgia, você tem as complicações cirúrgicas, ficar inchada, ficar com hematoma, e nesse caso você não tem isso, não tem o pós-operatório de retirar ponto, e quando você tem um hematoma você não vai poder tomar sol, então nesse caso você fica bem mais livre. Quais são então os cuidados pós-operatórios do Ultraformer? Depois que a gente faz o Ultraformer, o cuidado é basicamente assim, aplicar um hidratante, dependendo de quais ponteiras foram utilizadas e do resultado ali da pele, porque imediatamente a gente já vê alguma melhora. Então tem que ver o que ela estava utilizando, por exemplo, de ácidos, de rejuvenescedores, e por alguns dias a gente pode ter que ajustar a utilização desses produtos, né? Porque se a pele ficou mais inchada e mais vermelha, a gente não vai fazer tanto estímulo nesse momento. Aí nesse momento a gente vai preferir, por exemplo, hidratar e regenerar, para depois a gente vir com o rejuvenescedor. Tá. Esse procedimento, ele é um procedimento que ele descasca, ele escama depois? Não, só se você fizer um peeling químico em cima dele, que também não tem problema se você fizer. Então, mas aí você vai ter que fazer um outro procedimento junto com ele. Entendi. Mas ele não descama, não. O que pode acontecer, e que é raro, é o hematoma e ficar dolorido. Tá, mas faz parte do processo, é normal. É normal. Né? É normal. Então, gente, acompanha, porque o que acontece? Quer fazer outra forma? Com médico, não é isso? É verdade. Com médico, tá? O que a doutora falou, sempre com acompanhamento. Por isso que é importante também o clínico com o dermato, né? Que a doutora falou do conhecimento e juntar os dois aí para ver o melhor tipo de procedimento, a melhor ponteira para ser usada, para o paciente. Porque o que eu falo, melhor resultado. Exatamente. Primeiro começa no diagnóstico, né? Então, quando a gente avalia aquela face, para saber se é uma face mais pesada, ou seja, que tem mais componentes de gordura, se é uma face mais fininha, muito mais magra. Então, qual o componente que ela precisa ser mais estimulada? Porque senão eu posso consumir. Tem muitos casos que o paciente chega, por isso quando você falou, não fez o diagnóstico correto, aí acabou aplicando a ponteira errada, no momento errado, naquele segmento da face. Aí emagreceu uma face, que vai ter um efeito rebote depois, não é bem o efeito rebote, mas o efeito secundário esperado, que vai piorar a flacidez. Porque emagreceu uma região que não era para emagrecer, porque não tinha indicação, daí toda a estrutura que está em cima daquilo vai cair. Sim. E aí você vai ter piora da flacidez, né? Então isso também é uma queixa quando não é feito da forma correta. Falando sobre Ultraformer, dor, ele causa dor? Ultraformer MPT não dói. Tá. Alguns pontos, determinada ponteira pode doer, mas é muito, muito, muito tranquilo. Não precisa de anestesia para fazer? Não precisa. Tá. E nem de nenhum analgésico para você tomar, porque
Com os outros ultrassons microfocados, a gente fazia isso sim, mesmo com o Ultraformer 3. Já o Ultraformer MPT é indolor. Bem tranquilinho, né? Agora, questão de gordura. Ele já queima a gordura e na hora a pessoa já vê o resultado ou leva alguns dias? Você já vê uma redução na hora, mas leva alguns dias porque é um efeito inflamatório, né? Ele vai compactar essa gordura, então isso daí vai demorar alguns dias aí para ele realmente ficar com essa perceptível mesmo essa redução de gordura. Mas ele já faz na hora e aí precisa dessa inflamação gerada para poder ele se manter assim. Entendi. Aí depois que desinflamar todo o processo, é que chega o resultado. Exatamente. Tá. E colágeno, estimula o colágeno? Estimula o colágeno, tudo através da temperatura, né? Com a temperatura queima o tecido de gordura, aí ele reduz e compacta. Através da temperatura, estimula ali na derme, aonde vai ter a produção de colágeno, e esse colágeno novo começa a ser produzido. Então aí a pele... Então, é ótimo, é bom para tudo, né? É tudo aquilo que a gente quer, né? Ele é muito bom, o Ultraformer. Gente, eu nunca fiz Ultraformer. Sabe que eu tenho 32 anos de estética, né? Mas eu nunca que fiz massa. Ultraformer. Assim, Olha, o Ultraformer é moderno, é um procedimento novo, um aparelho novo, não é isso? O MPT é o mais novo, eu adoro muito e gosto muito para essa região de pálpebra, porque a gente tem essa dificuldade da pálpebra, porque a indicação mesmo vai ser cirúrgica quando a gente precisar, mas quando a gente quer prolongar um pouco a cirurgia, não fazer já, o Ultraformer ele consegue subir essa região com qualidade e com naturalidade, né? Porque hoje em dia a gente quer tudo com muita naturalidade e saúde, né? A gente não quer algo que fique marcado, sim, que fique parecendo que fez, que ficou artificial, não. Então, essa pelezinha que começa a cair, quando a gente vai fazendo Ultraformer, ele sobe e aí a gente ganha pálpebra livre. Então, essa região, por exemplo, se a gente pensar em fazer só aqui, a gente pode estar fazendo a cada 2 ou 3 meses, dependendo do paciente. E aí a gente fazer umas 4 sessões por ano, fica muito bom, porque a gente começa a subir, ganhar a pálpebra livre, e aí a gente retarda mais a cirurgia nesse local. Olha que legal, e tem muita gente que tem, né, a queda de pálpebra que incomoda. Então tem várias aplicações muito boas, né? Essa para pálpebra eu gosto. Tem gente que tem essa região do rosto mais gordinha, bem aqui. E aí isso aqui pesa. Aí o Ultraformer a gente consegue debastar, diminui isso, além do efeito lift, né? O efeito lift que ele faz é muito bom. Né? Nossa, já vou marcar minha sessão, gente. Doutora, pode ser aplicado em qualquer região do corpo ou só na face? Pode ser aplicado em qualquer região do corpo. Aqui na face fica mais bonito e o resultado é mais rápido. Tá. Mas quem tem, por exemplo, umbigo triste, a gente pode aplicar ali para poder fazer estímulo de colágeno e melhorar aquela região. Para gordura localizada em abdômen, em culote ou até a gordurinha do sutiã, a gente também pode fazer. Mas tem que ser gorduras pequenas. Gordura muito volumosa, aí a gente tem que partir para outra tecnologia. Aí já não é ultrassom microfocado, não é Ultraformer MPT. Entendi. Vamos ler outra perguntinha aqui. Quantas sessões nós falamos? Olha, esse daqui é importante. Qual o papel do profissional qual o papel do profissional dermatologista na personalização do tratamento com Ultraformer? É fundamental. Porque é onde ele vai entrar, que horas ele vai entrar, o porquê que ele vai entrar dentro do plano de tratamento, porque toda vez que a gente associa tratamentos, a gente tem um resultado muito melhor. Pensando na saúde, na naturalidade, na leveza. Então, é fundamental para a gente olhar se a gente está mexendo na pele, se a gente está mexendo na gordura, se a gente está mexendo no músculo, qual o compartimento que é o alvo daquele momento, ou quais os compartimentos, qual a indicação para aquele paciente, tem alguma doença associada, o que está acontecendo realmente para a gente poder fazer o melhor e personalizado para aquele paciente. É importante o resultado do paciente sair feliz, né? Sim. Então precisa avaliar um todo, torna a dizer, gente, acompanhamento médico sempre, tá? Procedimento realizado por médico, isso é muito importante. Doutora, dá uma diquinha pro pessoal que está em casa, quer conhecer o Ultraformer, fala alguma coisinha aí pro pessoal sobre o aparelho, sobre o procedimento, talvez. O lifting sem cirurgia com Ultraformer MPT
é um tratamento seguro, que pode estar fazendo com um dermatologista da sua confiança, porque realmente é um tratamento com o MPT que não dói. A gente tem várias ponteiras, a gente tem porque a grande novidade do Ultraform MPT é a velocidade dele. Ele consegue fazer 400 disparos, que o outro fazia 17. Nossa. Entendeu? Então, assim, ele é muito mais eficaz e é por isso que não dói. Então, num disparo que faz já deu 400, entendeu? O outro faz 17, Sim. entendeu? Então, assim, a gente consegue uma performance muito maior, né? E a dica que eu posso dar é prepare a sua pele antes, né? Quando você for fazer o Ultraformer, venha com a pele hidratada, porque assim você vai ter um melhor resultado quando você fizer o Ultraformer. Ai, muito bom. Guarda essa, hein? Doutora, agora me surgiram 2 perguntas aqui. Todo tipo de pele pode fazer? Todo tipo de pele pode fazer, porque diferente de laser que a gente, dependendo do Sim, do tom da pigmento, pele, né? o Ultraform MPT não pega isso, então não tem problema. E ele trata melasma? Não, ele não trata melasma. Tá. Perfeito. Doutora, deixa só... Mas assim, ele não trata melasma de uma forma direta, né? Porque o melasma, ele é uma doença inflamatória. Sim. Então, toda vez que a gente faz algo que vai rejuvenescer e que a gente vai diminuir esse componente inflamatório, então ele pode ser feito, mas ele não é um tratamento direto para o melasma. Tá, perfeito. Deixa suas redes sociais, todos os seus contatos aqui para o pessoal te acompanhar, te seguir. Ai, obrigada. Então, olha, vai ser um prazer atender vocês, cuidar de você. O meu site é o www.doutoralucianavilasboas.com. O meu Instagram é doutora.lucianavilasboas. E ali no Instagram também tem tudo, né? Tem o site, tem YouTube, tem os nossos contatos. Então, me siga, vai ser um prazer conversar com você. Pode me chamar no direct, que sou eu que respondo. Ai, que delícia, doutora. Muito obrigada pelo nosso bate-papo. Foi Adorei, incrível, eu adorei obrigada, também. foi divertido, hein? Foi Adorei. muito divertido, gente. Segue, curta, comenta, compartilha. Segue a doutora também. Quer mandar mensagem? Pode mandar para a doutora, pode mandar para mim, caminho para ela. Enfim, importante é você fazer o contato e estar seguro no seu procedimento. Qualquer dúvida, pode chamar, tá bom? Gente, um beijo no coração de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.